Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa conversa, aquela dose de motivação diária. E hoje eu quero começar com uma frase de impacto. Qual que é essa frase, ó? Ninguém segura uma pessoa segura. Anota aí, ó. Ninguém segura uma pessoa segura. Então você tem que ser seguro? Sim, você tem que ser seguro. Caso você queira crescer, expandir, ser chefe, ser diretor, ser superintendente, ser presidente, você precisa ser uma pessoa segura. Não dá para ter insegurança. Mas sabe como que eu perco essa insegurança? Você perde se expondo, se expondo, se exponha. É muito importante você se expor. Se você não se expor, você não sai da sua zona de conforto, você não expande. Ah, e como que eu vou perder essa insegurança? Para você se expor, você precisa praticar, você precisa treinar suas habilidades, você precisa ir a público. E olha só, acho que é muito importante falar isso. Todo mundo fala, eu tenho medo de falar em público, aí tem as pesquisas que falam, eu tenho medo de falar em público. Ninguém tem medo de falar em público, todo mundo tem medo de falhar em público. Todos têm medo de falhar em público. Porque falar, e se você sabe que você vai falar uma coisa bonita, que você não vai falar, se você tivesse certeza que você não falharia ao falar em público, você não teria medo de falar em público. As pessoas têm medo de falar alguma coisa errada, de não agradar os outros. Então é medo de falhar e não de falar. Então tira esse medo de falhar, que aí você vai falar em público. Porque primeiro, a gente sabe que todo mundo falha, todo mundo falha. Mas para você criar cada vez mais segurança, você precisa se expor. E se você hoje não é presidente, não é superintendente, é a hora de falhar agora. Falhar como caixa, falhar como gerente geral, falhar na sua corretora. Agora é a hora de você falhar. Você está errando ali, você vai falhar para 2 pessoas, 5 pessoas, 15, 50, quiçá 100 pessoas. Mas quando você se tornar um diretor, que é onde você tem que chegar, a um presidente, você vai falhar com 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas que você... E aí sim o erro vai ser muito pior. Você vai falhar muito pior. Então você tem que errar agora. Agora é a hora de errar. Agora é a hora de falhar. Então você tem que praticar muito. Pratica, conversa. Tira esse medo. Sabe aquela angústia? Ah, vou falar agora e vou ser julgado. Tira essa angústia. Tira essa angústia e põe pra fora. Põe pra fora porque só assim você sai da sua zona de conforto. A maturidade, ela trava a gente, ela trava. Lembra quando você era criança? Você não tinha medo de se expor. Resgata essa questão de criança, resgata essa questão de falar, de não ter medo de ser julgado. As pessoas julgam o tempo todo, isso você nunca vai conseguir excluir da sua vida esse julgamento. O que você tem que, o que tem que acontecer? Você tem que parar de se importar com o julgamento dos outros, se aperfeiçoar, treinar, praticar, que você vai dar show toda hora que você falar. E aí você perde o medo de falhar em público. Porque falar ninguém tem medo, todo mundo tem medo de falhar em público. Então olha só, seja uma pessoa segura. Dá medo de você se expor? Dá, sempre dá medo. Eu tenho medo até hoje de se expor. Só que é algo que cada vez que você fala, cada vez que você se expõe, esse medo vai diminuindo e você vai transformando esse sentimento de medo num sentimento de recompensa, num sentimento de caramba, eu falei, eu me expus, eu fiz a diferença, eu falei um negócio que agregou e todo mundo tá repensando, tá borbulhando, todo mundo falando disso. Então não tenha medo, não tenha esse medo, tá? Faz parte? Claro que faz parte, mas você precisa treinar para controlar este medo. Controle. É fácil controlar? Não, mas a prática vai te dar muito esse controle, tá bom? Então o recado de hoje é: perca o medo de falhar em público treinando bastante. Então treina, pratica e tamo junto. Até mais!